Olá, tudo bem? Boa tarde, quem está falando aqui é Sônia Boechat Lema. Resolvi gravar esse vídeo, foi mais fácil gravar do que escrever, porque eu tô meio corrida hoje. E vou fazer esse videozinho para cumprir a promessa, né? Como eu sempre falo aqui, promessa é karma. E eu não quero adquirir mais um karma. Então, desde o dia que nós fizemos a live, eu e a Carla Purana, fizemos uma live sobre o baralho das almas, falando sobre as cartas da saúde. Vou mostrar para vocês recordarem. Está gravado lá no IGTV, sobre a carta da saúde, saúde no sentido global, integral. E a gente começou a conversar primeiro sobre as situações que drenam nossa vitalidade, né? A gente falou um pouquinho dessa carta murcha, recordando muito rapidamente. Situações que drenam a nossa energia vital, seja porque os nossos pensamentos ficam buscando um ponto negativo qualquer e alimentando aquilo, e a energia precisa sair de algum lugar, então ela sai do nosso campo energético para poder alimentar essas baixas vibrações, ou porque somos drenados por situações externas, às vezes até mesmo do plano astral. E como é que a gente poderia fazer para dar uma melhorada nisso tudo, porque isso a longo prazo gera doenças físicas, doenças emocionais, às vezes até alguns transtornos mentais, e espiritualmente a gente não fica bem. Então a gente precisa estar sempre trabalhando, né, nos nossos pontos de observação pessoal, sempre muito atentos, ligadinhos naquele vigiai, né, que tantas vezes a gente fala, né, vigiai e orai, mas primeiro vigiai, né, a gente não pode só ficar orando esperando que a providência divina faça a nossa parte. E como nós conversamos outro dia, né, na nossa live, a gente sempre pensa, muitas vezes as pessoas vêm buscando uma receita, né, uma coisa bem prática, como fazer para melhorar isso e aquilo. Então a gente sempre parte do princípio que a gente precisa de uma limpeza energética primeiro, né? Primeiro uma limpeza, depois um equilíbrio e depois uma revitalização. Então, esse trabalhinho que está no livro no Baralho das Almas, no livro que acompanha o baralho, esse livrinho aqui, ela fala justamente desse momento da revitalização. A gente já entendeu que existe um malefício, já se tornou consciente desse processo, já está trabalhando para retirar essas, vamos dizer assim, essas pragas astrais, né, do nosso caminho, buscando trazer um equilíbrio para a nossa saúde. Então a gente já está nesse processo do equilíbrio e a gente então vai trabalhar numa revitalização, numa energização. Então tudo que a gente faz, embora para algumas pessoas seja estranho, a gente fazer uma comida para oferecer, fazer alguma coisa que, vamos dizer assim, uma coisa bem objetiva, mexer numa canjica ou numa fruta, para oferecer para as divindades ou para uma entidade. Talvez isso possa parecer estranho, mas isso é um hábito antigo, isso remete a muitos milênios atrás, né? Inclusive, no dia que nós fizemos a live, a gente estava falando dessa conexão da Índia com a África. Na Índia, na maioria das casas das pessoas que são hinduístas, dos hindus, a primeira coisa que se faz é um puja para Ganesha, é uma oferenda para Ganesha, porque não se faz nada que não tenha a bênção de Ganesha. Então a gente tem uma loja comercial, a primeira refeição que se faz é colocada lá para Ganesha. Nos templos, a primeira refeição é colocada para Ganesha. Se é um templo de Krishna, logo em seguida se faz um primeiro alimento é oferecido aos deuses daquele local. E no nosso caso, como a gente junta a parte espiritualista à Umbanda, nós também temos algumas práticas de oferendas. São oferendas simples e que, para elas se tornarem realmente mágicas, precisa do nosso envolvimento. Nós precisamos estar conectados com aquilo ali, com toda aquela força. A gente vai trabalhar, no caso aqui, com a magia da vovó. Essa magia é para fazer um arroz doce. Então a gente vai trabalhar com grão, e grão é vida. A gente vai trabalhar com canela, a canela até... Ai, cadê a canela? Deixa eu até colocar aqui, só fazer uma baguncinha aqui para pegar. A canela em pau, né? Olha que linda, né?
Maravilha. Eu sempre tenho aqui no altar algumas especiarias. Normalmente tem um cardamomo, tem um cravo, tem um canela, tem umas pimentas, umas coisas assim, porque eu acho que trazem essa energia vibrante, né? E como eu trabalho atendendo as pessoas, eu trabalho jogando, e a gente se concentra muito para fazer esse trabalho, a gente precisa, né, ter uma contraparte energética bem forte para trazer essa vitalidade para nós. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma oferenda, um trabalho desse, a primeira porção do que é feito é oferecido para a divindade. No caso, é oferecido para os pretos velhos, né? E apesar de ser uma magia de vovó, a gente pode fazer essa oferta para os pretos velhos de uma forma geral. E sempre que a gente começa um trabalho assim, a gente começa fazendo uma ativação energética dos elementos. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando a gente pensa em fazer magia, a magia começa na hora que você decide que vai fazer. Então, tudo que cerca aquilo ali, né, tudo aquilo que vai participar daquele processo mágico já está junto com, já precisa ser ativado junto com a gente. Então, a gente começa limpando o ambiente, preparando o ambiente fisicamente e energeticamente, porque imagina você fazer um arroz doce para a vovó e para o vovô numa cozinha bagunçada. Não dá. Então a gente costuma fazer isso no momento em que a gente está com a cozinha limpa, preparado energeticamente limpo também. Os banimentos precisam ser feitos, mesmo que seja uma oração simples, bobagem, não precisa ser nada assim tão complicado, mas a gente precisa se cuidar, se proteger. Eu não sei se vocês vão ouvir na gravação, mas tem uma conversa paralela aqui na casa ao lado, e a pessoa fala alto, então acaba participando aqui da minha gravação. E, enfim, nós juntamos todos esses elementos, né, diante de nós, e no meu caso eu gosto de fazer uma pequena oração, uma oração simples. Na minha vida não tem nada complicado, tá? Eu descarto tudo que é muito complicado. Até as ritualísticas que eu uso são bem simples, mas são feitas de coração. Então é bom a gente fazer essas coisas num momento positivo para que isso aconteça, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, com toda a sua beleza, até porque a gente está mexendo com especiarias, que é uma coisa rica, né? Aromática, perfumada. A nossa cozinha fica cheia desse perfume, a nossa casa fica também perfumada quando a gente faz isso. Então, normalmente eu coloco todos os elementos ali em cima da bancada, né? Nesse momento, geralmente eu estou sozinha aqui na cozinha. Vocês sabem que cozinha e bruxaria caminham juntas, né? Então a gente tem aquele momento agradável de ficar sozinho. Se vocês quiserem colocar uma música, podem colocar. Se não quiserem, também não há necessidade, né? Ou se pensarem nas suas entidades, se quiserem cantar um ponto de umbanda para vovô e para vovó, também é muito bacana, mas não há necessidade de nada disso. O que eu faço nesse momento é ativar as energias que estão adormecidas ali naqueles elementos, né? De uma forma bem simples, né? Eu saúdo os elementos da natureza, porque sem os elementares da natureza participando, a magia não acontece. Então a gente precisa dos 5 elementos ativados ali naquela hora, despertando a vida, né? E a magia. E a gente começa no momento que você começa a mexer naquilo ali, você já tem a participação energética daquelas substâncias, né, que vão virar nessa alquimia, e os nossos pedidos estão ali misturados. A gente pede um fortalecimento do nosso corpo físico, astral, mental, para que a energia possa chegar dentro de nós e ser despertada, né, para que o nosso bom humor possa voltar, para que a nossa sensualidade possa ser despertada também, porque afinal de contas a gente está mexendo com cravo, com canela, com coisas que tem esse poder energético, né? Para que a nossa beleza, que a gente possa voltar a sentir beleza nas coisas. Beleza não é só uma cara bonita, um cabelo bonito, né? Muitas vezes a gente está com um estado de espírito tão maravilhoso que a gente olha no espelho e fala, meu Deus, tô bonita hoje. E às vezes a gente está toda arrumada e não está assim, não consegue ter essa vivacidade. Então esse trabalhinho do vovô e da vovó é para isso, é para ativar essa energia. Então vou passar a receitinha para vocês, que eu tô com um olho aqui e outro aí no relógio, vendo o tempo.
Esse é um arroz doce para agradar os pretos velhos. A gente vai usar 2 xícaras de arroz lavado. Gente, o arroz está muito caro, pode diminuir essa receita. Então, eu vou falar a receita completa e vocês vão diminuir se vocês quiserem. Vocês podem fazer com apenas 1 xícara, tá? Mas a receita é com 2 xícaras de arroz. A gente dá uma catadinha, tira aquilo que não é bom, joga fora. Lava o arroz, escorre. Vai usar 2 xícaras de açúcar e 1 litro de leite. Vai cozinhar bem, fogo lento, até ficar no ponto de arroz bem cozido. Normalmente, na hora que eu coloco o leite, eu junto com o leite, eu acrescento o pau de canela, um pouquinho de cravo. Se vocês gostarem de cardamomo, cardamomo é uma especiaria cara, então de vez em quando a gente compra. Não tem problema, pode colocar um anis estrelado ali, ou uma erva doce, que na receita original aqui dos vovôs é assim que a gente trabalha, com erva doce. E, enfim, a gente vai colocando esses elementos, vai fervendo ali, as especiarias vão fervendo no leite, a gente mexe por um tempo, porque enquanto você mexe, você cria uma certa ordem dentro dos seus pedidos, né? A gente mexe sempre da direita, no sentido horário, melhor falar assim, da esquerda para a direita, no sentido horário. A gente vai mexendo, vai fazendo os pedidos. Se tiver uma colher de pau para mexer, melhor ainda. Então, a gente sente que chegou no ponto. Quando está cozido, é hora de você desligar, colocar num pratinho. O primeiro prato que se faz é para a oferenda. O restante vocês podem consumir. Então, se vocês quiserem deixar umas vasilhinhas ali separadinhas, tudo bem. E a gente, então, coloca essa primeira porção fazendo os nossos pedidos e agradecendo sempre, né? Porque a gratidão é, vamos dizer assim, é o elemento que faz a liga de todos os outros, né? Sempre nós agradecemos. E você pode enfeitar com um pauzinho de canela, pode salpicar um pouco de canela em pó ali em cima, pode salpicar um pouco de erva doce. Tudo é feito com muito amor, né? São 2 coisas, a gratidão e o amor estão ali alinhavando os pedidos que estão sendo feitos. E, enfim, tô preocupadíssima com a hora. Essa primeira oferenda, se vocês quiserem, podem usar um pouquinho de flor do campo para colocar em volta. Eu gosto de tudo sempre muito bonito. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho esse cuidado, esse capricho. Não precisa nem ser aquelas flores caras, né? Às vezes eu não sei nem como é que eu nunca mais saí de casa, eu tô tão isolada aqui, eu nem sei mais o preço das coisas, mas uma flor branca, uma rosa branca, você pode, se quiser, tirar as pétalas e colocar todas em volta. Eu gosto muito de colocar moeda nos meus trabalhos, porque a moeda está ligada ao metal, né? A prata, a terra. Então eu acredito que isso fortaleça o trabalho, mas isso é uma coisa louca da minha cabeça. Acho que tem sempre uma cigana falando, põe uma moeda, Sônia, põe uma moeda. Então, vai lá uma moeda. Enfim, e a gente pode deixar ali com uma vela acesa na nossa casa, sempre que acender uma vela esteja ao lado. E uma canequinha de café sem açúcar. No dia seguinte, vocês podem levar esse pratinho, né, de papel de preferência, para colocar num local onde tenha um local respeitoso, né? Onde vocês sintam que ali é uma forma de agradecer, de devolver a natureza. Hoje em dia é um pouco difícil a gente fazer isso, né? Eu reconheço que a gente que mora em centros urbanos é complicado, mas sigam sua intuição. E depois, né, porque não vai dar tempo, eu concluo esse restinho que faltou na descrição do vídeo, tá bom? Um beijinho pra vocês, a gente falou aqui do Baralho das Almas, tá? Se alguém tiver interessado em adquirir, põe aí embaixo que eu respondo. Um beijo grande, fiquem com Deus.